E os cortes, eles são muito eficientes quando a gente fala de ferimentos incisos, né, onde eles vão ter um comprimento maior que a sua profundidade. Via de regra, cortes não tendem a ser tão profundos. É claro que isso vai depender do tipo de fio, se ele é liso, se ele é serrilhado, vai depender do tamanho do fio, se ele é maior, se ele, ele é menor. Existem outras características que vão influenciar diretamente nesse padrão de o corte ser mais ou menos profundo. Mas assim, o que a gente diz com questão de corte ele ser mais superficial? Se comparado a, por exemplo, a uma estocada desse mesmo objeto. Então, por exemplo, se eu pego, sei lá, que seja essa faca aqui, eu faço um corte nela, o seu corte vai ser mais superficial do que se eu pegasse essa mesma faca e realizasse uma estocada. Se eu pegasse uma outra faca, se eu pegasse, por exemplo, aqui, né, esse canivete, eu fizesse um corte com ele, o seu corte seria mais superficial do que se eu fizesse uma estocada. Então é sempre comparando com o resultado, né, da traumatologia do próprio objeto, né? Porque às vezes você fala, o corte ele é mais superficial, aí vem um animalzinho e fala, mas se você pegar a faca XYZ, ela vai ter um corte mais grosseiro, mais agressivo, maior, ou o que quer que seja. Mas lembra-se, é sempre fazendo a comparação com o próprio objeto. Beleza? Algumas vantagens nessa questão do corte. Devido ele ser mais comprido, né, então ele gera esse efeito visual, né, ele normalmente gera mais sangramento do que se comparado com estocadas, por exemplo. Estocadas, é claro que isso vai depender do número de estocadas também, mas normalmente estocadas elas não tendem a gerar tanto sangramento, justamente porque o próprio corpo ele meio que... esqueci o nome do mecanismo ali, mas ele acaba puxando, retraindo o sangue para dentro do próprio corpo. Então isso evita que o sangue saia numa grande quantidade, se comparada, como eu disse, à questão dos cortes. Então isso gera um efeito visual muito grande no seu agressor, o que pode ser, não é uma regra, mas pode ser que ele até mesmo acabe desistindo do próprio combate. Então eu posso realizar um corte ali, por exemplo, no antebraço, no braço dele, ou até mesmo no próprio tronco, onde devido àquele excesso de sangue, ele pode acabar vendo aquilo, ficando abalado com aquilo e desistindo do combate. Não é uma regra, isso vai depender do estado físico, psicológico do seu agressor. Às vezes ele vai estar bêbado, às vezes ele vai estar drogado, às vezes ele pode nem sequer sentir o corte. Então, você vai cortar uma, duas vezes, ele nem vai sequer sentir aqueles primeiros cortes e vai continuar lutando como se nada tivesse acontecido. Às vezes ele pode até ver o corte, mas como ele está tão alterado psicologicamente, mentalmente, fisicamente, biologicamente, ele simplesmente vai continuar indo para cima. Então isso não é uma regra, isso pode acontecer, mas não é uma regra, não é uma verdade absoluta.